Boa tarde, boa noite e bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um The Evolution Podcast. E já falando com vocês, não deixa de dar o seu like, de deixar aquele comentário, de deixar aquela curtida aí para ajudar a gente, né, a crescer. E hoje eu estou aqui com o meu querido Elias, né? Não, meu querido, dá boa noite pra galera, bom dia. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais uma vez ao nosso canal. E estamos bem, espero que vocês também estejam bem. Esse é um assunto que vai te interessar muito. Então, antes que começamos a falar sobre o assunto, por favor, já dá aquela curtida, compartilhe, comente, tá bom? Siga-nos aí nas redes sociais também. E nós vamos falar, né? Hoje De um assunto que dá o que falar, né, meu querido? Um assunto que tem aquela palavra que fala, né, que é... Esqueci o nome da palavra. Aquela palavra que fala quando dá muita briga, muita discordância. Polêmica. Um assunto polêmico. Hoje tem muita gente que briga, deixa de brigar, mas aqui, editor, solta a vinheta. Então vamos lá, o nosso assunto hoje é sobre horóscopo, signos e tarô. Porque essa junção de palavras, desde a antiguidade, tem sido um dos maiores problemas para a nossa sociedade. Porque não é algo que seja tratado como bom, mesmo pensando que isso te ajudaria, mas não é bom. Nem tudo que nos ajuda é bom. Por que eu estou falando disso? Porque nós achamos que olhar os signos todos os dias nos darão a direção, nos darão aquela ideia de que está tudo certo, tudo caminhando como nós queremos, porque temos uma noção de futuro, uma noção do caminho que devemos seguir. Quando, na verdade, isso é uma tentativa errônea de acertar, de mostrar algo que não existe, ou julgar uma sorte sobre algo que não dará certo, ou coincidentemente pode lhe proporcionar momentos que lhe leve a ter algo que te ajude, mas não é o certo, não é algo que assim definitivamente é o correto e vai lhe dar uma boa, algo substancial que lhe dará uma boa ideia de como será o futuro. Até porque, muitas das vezes, essas coisas dão uma sensação de previsão do futuro. Isso. E quando isso te dá essa sensação de previsibilidade, é errado dentro da Bíblia, porque nós não temos esse poder de prever o futuro. A gente nunca teve esse poder de prever o futuro. Deus, ele dá assim um dom de revelação, de te revelar algumas coisas, mas não de prever o futuro, de você saber o número da Mega Sena, porque se fosse assim, todo mundo saberia o nome dos números da Mega Sena, tava ganhando e ficando rico, as pessoas teriam sorte por causa da cor, por causa do carro que compra, por causa da virada do ano, que é cheio daqueles negócios, né? Ah, eu visto branco, amarelo, vermelho, e não tem que ter isso, né? Mas pode falar aí que você falar, que eu te cortei antes. Não, tranquilo. A pergunta que sempre fica são das origens. Como surgiu a astrologia? Como surgiu os signos? Como surgiu o tarô? É bem verdade que desde a antiguidade, no século 7 a.C., foram feitas as primeiras ideias de tarô, primeiras ideias de signos. Veja bem, a leitura disso era sempre feita sobre tábulas, ou tábuas, feitas sobre terra, feitas com base
nos alinhamentos e nas características, não vou dizer celestiais, mas vou dizer Dos das planetas, constelações, estrelas, né? E aí pegava toda essa ideia e jogava na Terra e tentava alinhar. Até porque você tem um texto, e você vai ler agora em seguida, como é a origem dos signos ou da astrologia. O que nós mais vemos é que, para falar de horóscopos, precisamos falar sobre o surgimento dos zodíacos, sabe? Que teve o seu primeiro registro no século V a.C. E tudo isso vem das ideias dos egípcios. Na verdade, ela teve o seu desenvolvimento com os egípcios e depois chegou muito fortemente entre os babilônicos. E aí entra algo forte, porque os babilônicos tiveram as suas épocas. E todos esses nomes que eu estou falando, egípcios e os babilônicos, tiveram as suas, vou pôr entre aspas, dinastias, o seu comando no mundo antigo, onde dominavam terras. Então, era fácil eles terem esse poder de querer prever o futuro, o poder de poder controlar as coisas para falar que conhece o futuro. Então, em cada época, em cada tempo, houve um povo que denominou para si um tipo de astrologia. Justamente. E até hoje é assim. Mas como se deu, Luiz, a origem dos astrólogos? Vamos lá. Vamos começar aqui por horóscopo. Horóscopo, o que significa? Ele significa mapa da hora. Ele reflete a posição dos planetas do zodíaco em um dado momento. Horóscopo é um mapa que reflete a posição exata dos planetas do zodíaco em um determinado momento a partir dele. Porém, ser feitos diversos tipos de análises simbólicas que oferecem informações sobre a personalidade de uma pessoa, acontecimentos e tendências. De origem grega, significa ver a hora ou espelho da hora. Ah, sim. Olha que interessante. Quando falamos de zodíacos, igual você falou isso, zodíacos, mas o que significava a palavra zodíacos para aquele tempo? A palavra zodíaco no original significava círculo de animais. Por quê? Quando você tinha um sol, que indicava o grande cinturão, havia um grande cinturão, era como se fosse um cinto mesmo, a forma. Então, desde aquela época, eles já tinham a ideia que a Terra girava em torno do Sol, entendeu? Ela tinha rotação em volta do Sol ali. Só que a ideia ali era marcar a trajetória do Sol naquela época. Cada constelação que tinha, o Sol passava por ali. E o astro passava simbolizando um signo. Então, em cada constelação, o formato da constelação no céu, o Sol passando por ali mostrava um signo, um formato de animal. E isso foi virando uma questão de cada animal significava coisa boa, coisa ruim, dependia muito do estado da pessoa, se a pessoa era sanguínea, se ela era flamática. Tudo bem que naquela época não tinha essa denominação. Não se usava esses termos, né, na verdade. Mas as pessoas queriam saber se estaria tudo bem. Então, se era um cavalo, o que significava um cavalo para o povo egípcio? O que significava um cavalo para o povo babilônico? Então, tinha suas diferenciações. Mas os animais tinham que ser usados mesmos, até porque só esses mesmos animais poderiam dar características que eles queriam para a vida das pessoas. Agora, para vocês pararem, pensarem e refletir um pouco, quem não entendeu, imagina o nosso desenho aqui do The Evolution na tela. Vocês estão vendo aqui a constelação, como se fosse o espaço lá em cima. Isso. E nessa época, o que eles faziam? Eles, tá vendo essas estrelas? Eles começavam a desenhar o desenho do formato da espécie do animal. Vamos supor o touro. O formato do touro com a estrela lá. Vamos supor a estrela do norte, com a estrela do sul, com a estrela do oeste. E formavam aquilo ali. E usavam aquilo ali para prever alguma coisa. Como a morte de reis, como guerras que ia estar por vir, sim, como o início de guerra, como o final de guerra. Então eles usavam esses mapas astrais com toda essa constelação para poder chegar no final, na verdade, de alguma coisa que eles queriam passar para o povo naquela época.
Não apenas, e pra vocês verem que não era só as pessoas da classe baixa que tinha. Na verdade, quem tinha a maioria desse acesso a essas pessoas que faziam isso eram as pessoas maiores. Era pessoa que tinha dinheiro, era reis, era generais, era sempre esses pessoais de classe e patente mais alta. Sim, até porque na época os signos que conhecemos hoje, eles foram padronizados ainda na antiguidade. As mitologias babilônicas e egípcias, gregas e romanas que definiram e influenciaram muito forte o que nós temos hoje. Sim. Veja bem, quando falamos ao definir essa influência, ela ficou fixada como zodíaco, porque ela ajudou no surgimento do horóscopo individual. Sim. Você já percebeu que quando nós ligamos o rádio hoje, nós falamos muito, se escuta pelo menos em algumas rádios ainda. Algumas não, né? Muitas. Mas não só rádio. Em algumas já tem uma pré-definição do horário. Sim, mas não só rádio hoje, mas também como eu falo no sentido que hoje tem revistas, sites que já é dedicado a isso. Sim. Páginas, por exemplo, do Instagram. Então, assim, que são dedicadas a esse tipo de coisa. A esse tipo de ciências. Que, na verdade, isso nada mais é que pra mim que uma ciência. Que, não, na verdade, usa... Na verdade, tentativa de ciência, na verdade, né? Porque pra mim, no final, ele não funciona. Não funciona. Ele não funciona. Mas é uma tentativa de ciência, porque ele calcula. É um cálculo. Sim. Pra você chegar em tal resposta, em tal resultado. É você definir o que já é óbvio. Uhum. É você chegar e falar assim, ó. Hoje, por exemplo, você escuta. Câncer. Não dê ouvidos a fulano de tal, porque esse tipo de pessoas são sempre pessoas... Aí ele usa a palavra signo, tipo assim... o cara tá falando do câncer, do pessoa de câncer, do cara de touro, porque essa pessoa é mais nervosa, é assim, assado. Na verdade, tá falando da pessoa, talvez fleumática, para uma sanguínea. Uhum. Entende? Porque a cada período do ano, eles definem como uma... Tipo, de janeiro a março, fulano de tal. De abril, não sei quanto. Sim. Isso aí foge totalmente do padrão. Porque você traz uma definição que já é óbvia. Não escuta quem tá roubando. já tem que ser óbvio pra uma pessoa. Justamente. Não ande... Aqui, ó. Hoje você terá sorte no amor. No amor. A pessoa vai com aquilo na cabeça, Oi. ela vai, desculpa usar o termo, mas vai seduzida, ou vai muito, como eu posso dizer, tem uma terminologia certa, mas eu quero dizer assim, ela vai muito fácil para cair no canto do beija-flor. Ela já fica mais tendenciosa àquilo. Isso, tendência. Entendeu? Porque ela esperou ou ouviu que aquilo daria certo pra ela, que aquilo seria o número igual, por exemplo, touro, hoje o seu número da sorte é esse. Não. E aí a pessoa, ela vai, por exemplo, ela não joga, mas talvez ela vai pensar, nossa, agora eu posso jogar no tal número que é o meu número da sorte. Isso. Então vai ser minha tendência de ganhar alguma coisa porque é o meu número da sorte. E aí as pessoas, elas vivem de tendências a tendências. E por muitas das vezes aquela tendência não se concretiza porque ela criou expectativa naquela tendência. Isso. E ela quebra a cara e sai triste porque não se cumpriu aquilo que ela estava se esperando. Sim. Aquilo que ela criou, aquela expectativa, né? Sim. Mas olha só para você ver que como é que isso é perigoso para as pessoas. Você pode levar uma pessoa a cometer um crime. Sim. Sabe por quê? Vamos supor, nós estamos na era política e você chega e fala assim, ó, para uma pessoa que é de direita, vamos dizer assim. Olha, seu signo é Áries. Seu número da sorte hoje é 13. A pessoa chega e para e pensa e fala assim, cara, meu número da sorte é 13. E se a pessoa for cruzeirense, vai falar assim, 13, além de ser galo, é da esquerda. Bicho, imagina ele falar assim, hoje você, ela pode falar assim, hoje você será tentado, mas cuidado. A pessoa fica paranoica. Aí ela sai na rua, de repente começa a discutir por causa de política, ela fala assim, não, eu tenho que tomar cuidado aqui e tal. De repente o time dela, vamos lá, o Cruzeiro tá subindo da Série B pra Série A, dá um problema, ela vai... Meu mapa astral hoje diz que hoje eu tenho que tomar cuidado, ela erra.
mas ela está sendo totalmente influenciada. Aí ela chega e acaba batendo em alguém, cometendo um crime, batendo numa mulher ou numa criança, causando uma confusão. Ela cometeu um crime. Aí ela fala assim, nossa, eu cometi um crime. Antes de eu ler o mapa astral, estava tudo bem. Ainda bem que eu li para saber como é que eu ia ficar. Na verdade, ele foi induzido a fazer tudo errado. Mas vamos lá, voltando ao conto histórico, para vocês entenderem. Tudo isso começou, gente, lá com os egípcios. Quando você assiste os filmes egípcios, tem muitas letras e muitos símbolos. E muitas vezes aqueles símbolos significavam a esperança da mumificação de Ramsés. Tem uma famosa rainha que tinha na época. E todos eles foram mumificados e tinham um número que os astrólogos colocaram e umas letras para que com um certo tempo eles voltassem à vida. Então Ramsés, então tinha o Ramsés I, Ramsés. Então esses eram os reis do Egito. Então eles faziam uma leitura de astrólogo. Olha, você agora vai descansar e certo tempo depois você vai voltar. Bom, erraram feio, porque até hoje mesmo os ossos não voltaram. Justamente, o cadáver não voltou. Você vê muito isso em filme, porque o filme ele desenha muito isso. O Ramsés ou tal. Como é que chama os reis da época do Egito? É mais Ramsés. Não, mas tem uns outros. Eles sempre davam os nomes pra eles. Vai voltar daqui tantos anos. Tanto que os filmes da Múmia, ele reflete isso. Porque no ano tal você vai ressuscitar. E aí a Múmia ia lá e ressuscitava. Isso. E aí acontecia aquele tanto de problema. Se você pega o filme que retrata isso, você vai entender o que a gente tá falando. Mas assim, e o pior, que as pessoas acreditam nisso literalmente. Elas vivem reféns disso. Tem pessoa que não consegue acordar o dia dela sem ver o mapa astral, ou sem ver o horóscopo dela, para ver o que vai acontecer no dia. Isso. O que pode ser e o que não pode acontecer. Entende? E isso é enganação, isso é mentira. E a pessoa acaba vivendo de medo de mentira. De acreditar numa mentira como verdade. Porque, eu acho, você vai ver aí no texto abaixo que você tem aí, que teve as suas eras. E cada era que teve, por exemplo, eu falei do egípcio, aí você já tem a grega, que foi onde eles tentaram usar até filosofia no meio. Uhum. Aí depois você tem a babilônica. Depois da babilônica, você tem a romana. Quando você pega toda essa suntuosidade de horóscopos, cada um tinha o seu, cada época tinha a sua. Agora, embaixo está falando alguma coisa no texto aí, está falando o que tinha em cada um. Veja bem, para o Brasil hoje, a gente tem um tipo de signos que vai ser julgado dentro da astrologia. E aí, se alguém for ler sua mão, você passar no centro, alguém vai segurar sua mão assim. Eu vejo o seu futuro. A sua linha. A sua linha grande, isso quer dizer que você vai viver muitos anos. Não sei o quê. Mas isso tudo aí já existia há muitos anos. Desde o sétimo, o século 7 antes de Cristo, já tinha isso. E qual que era o problema? O problema é que, como eu falei, o egípcio tinha uma característica, uma forma de fazer astrologia. Sim. O grego outra, o romano outra. Mas aí, qual era a certa? Ou não tinha certa? Ou será que, tipo assim, qualquer uma dá certa? E você falou isso, eu vou até trazer pro pessoal que tá nos assistindo. Olha só, galera, que louco isso. Isso é meio louco. Nós temos o horóscopo ocidental. Hoje que nós usamos aqui no Brasil, por exemplo. O horóscopo ocidental, ele se constitui de 12 signos. Que são falados como fogo, que é Áries, Leão, Sagitário. A terra, que é Touro, Virgem, Capricórnio. O ar, que é Gêmeos, Libra, Aquário. E a água, que é o Câncer, Escorpião e Peixes. Mas o mais louco é isso, ó. Porque o horóscopo asteca, ele tem 20 signos. Olha que loucura isso. Imagina de você falar assim que o nosso signo que é o certo, se fosse o certo, porque nos outros povos tinha. E aí eu tô falando do povo asteca, que tinha 20 signos. E aí nós entramos no egípcio.
O egípcio também tinha 12 signos. Eu não vou falar aqui porque são muitos signos, né? Pra você. E aí nós entramos no Estatuto dos Deus Anúbios, que também era egípcio também. Tinha mais 12 signos. Então, assim, o mosaico, ele tinha, que é o mosaico chinês, o horóscopo chinês. Ele também tinha alguns signos aqui. Só não coloquei quantos que tinham. Então, olha só. Por que só se fosse o certo, por que então só o nosso funcionaria? Porque só pois é, ou só deles. Porque se for para funcionar, se fosse para dar certo, né? Então nós teríamos que escolher um horóscopo certo. Então nós ia falar que o chinês não valia de nada, que o azteca não valia de nada, ou o ocidental, que é o nosso também, que não valia de nada. Isso é doido de pensar, porque imagina quantos signos a gente tem só nessa brincadeira aí. Nós já falamos de mais de 40 signos. Isso é verdade. E é interessante que é o seguinte, a partir desses signos aí, são diversos tipos de análises simbólicas que eles fazem. Olha só para você ver. E fornecem diversas informações e descontextualizadas. Por exemplo, a personalidade da pessoa é causada através de... Ou melhor, a personalidade de uma pessoa começa a ser afetada pelos acontecimentos pré-determinados por uma jogada de búzios, de pedras, de conchas do mar, em cima de um mapa desenhado num pano, debaixo de uma luz baixa, no meio do negócio que a pessoa fala e você fala assim, tô arrepiando todinho, só de você falar. É assim que as pessoas acham que o futuro delas está pré-determinado. E o mais doido, que tem gente que acredita, é isso que eu me pego pensando. Porque vamos colocar, o povo azteca, que é um povo muito antigo, sim, que é mais pro nosso lado aqui, mais pra cima, ele é um povo... No bairro de cima aqui. No bairro de cima aqui. Ele é um povo que... Eles falavam que tinha várias previsões pro mundo. Sim. E uma das previsões dele é que o mundo acabaria agora em 2012. Isso. Depois de 2012 lançaram mais uma que seria 2018. E depois saiu mais um que seria 2022. E olha, se nós ficasse louco pensando que o mundo iria acabar em algum desses 3 anos que aconteceu. Porque eles leram lá as estrelas e falaram que o mundo ia acabar, que não existiria mais humanidade. Então, assim, e tem pessoa que acredita nisso. Imagina se todo mundo, vamos colocar todo mundo, ficasse esperando o mundo acabar. Que loucura que seria, todo mundo ia querer falar assim, eu vou fazer a última coisa do meu dia aqui, porque o mundo vai sem acabar. Consequência. Pois é. E é muito louco pensar nisso, hein? Isso. Mas sabe o que é interessante? Que na era cristã, quando começou a era cristã, foram definidos perfis de cada signo. Uhum. E levaram em conta, o Luiz, a peculiaridade até mesmo das estações do ano. Entendeu? As 4 estações. Outono, inverno, primavera e verão. Tudo isso aí foi levado em conta. Para quê? Para que todos chegassem a um certo acordo. Então nós estamos falando dos celtas, dos maias, dos incas. Ah, tá entendendo? Cada um tem o seu tipo de jogo de horóscopo. Ou melhor, cada um faz o seu jogo e define. A forma que quer, como quer, o jeito que quer. Se aqui no Brasil eu falar assim, hoje é dia 12, eu não leio isso, cara, mas seu número da sorte, sua coisa, é isso. Se você julgar pelos incas, vai dar outra coisa. Pelos maias, vão dar outra coisa. Se você julgar pelos celtas, vão dar outra coisa. Pelos chineses, vai dar outra coisa. Os gregos, outras coisas. Os babilônicos, então, cada um vai dar uma coisa. Ou seja, você vai ser um pedacinho de carnaval aí, cheio de mistureba. Cheio de pensamento, cheio de baboseira na cabeça. Cheio de previsões, de coisa louca. Ou seja, os seus temperamentos, e isso faz parte do entendimento, por exemplo, de uma pessoa, os seus temperamentos não condizem com as astrologias. Há outras formas. Agora veja bem, ao longo de muitos séculos, houve uma mudança na trajetória, Luiz, solar. Alguns dizem que 23 graus a Terra saiu do eixo. Opa!
Então quebrou a perna de muita coisa por aí. Outros dizem que subiu ou desceu 8 graus. Na dimensão da Terra parece pouca coisa. Mas para astrologia, aquele desenho lá ficou todo torto. Tem que fazer um novo desenho. O que tinha o formato de um sapo virou coelho. O que tinha de coelho virou cachorro. Sei lá. Entendeu? O símbolo lá principalmente dos celtas, que faziam muita simbologia, muitos desenhos lá. Então os desenhos deu tudo errado para esse tipo de leitura. Então quando alguém chega e fala assim, vou ler o seu mapa astral, se você acreditar nisso, você tem que entender, as coisas mudam. A única certeza que temos é o do fim da vida. O demais é que Deus cuida de nós. Agora, se você acredita que isso aí vai te revelar o seu futuro, você pensa que Urano, Netuno, Platão são deuses. Porque é eles aí que formam a sua posição. É eles que vão dizer. Agora, se eles deixarem de existir também, é perigoso você acabar de existir daqui uma hora. Justamente. Como tem aquela brincadeira que agora no Instagram, que assim, ó, olha, hoje eu tenho dinheiro para viver o resto da vida. Se minha vida acabar amanhã. Entendeu? Ou seja, a sua convicção está nessas leituras. Se amanhã elas não derem certo, acabou para você. Justamente. Concorda comigo? Totalmente. Então a gente tem que começar a rever alguns conceitos, alguns pensamentos nossos e entender o que é isso de verdade e o porquê da gente estar até falando isso, porque dá muita polêmica mesmo. Tem muita pessoa cristã que se diz cristã e acredita nisso, nesse tipo de coisa, nesse tipo de coisas que são jogadas para elas e elas estão lá todo dia comendo aquela comida e se alimentando daquilo, achando que aquilo é realidade para ela. Pode falar o que é. Não queria te contar, não, só queria dar um adendo. Por exemplo, elas acreditam. Mas vamos falar do que significa. Por exemplo, você que é do signo de Áries, já que você é cristão e acredita nessa porcaria. Na mitologia está escrito assim, ó. Na mitologia grega, Frixo era o filho do rei Atamas. Ele seria assassinado pela madrasta. Porém, foi salvo por um carneiro com lãs de ouro. Enviado pela sua mãe. O carneiro foi sacrificado e sua lã foi enterrada no pomar de Áries, o que deu o nome ao signo. Isso é parte grega. Olha só para você ver a ideia. Aí eles vão pegar isso aqui para falar o quê? Para falar de prosperidade, de salvação, de quê? Agora vamos pegar lá. Tem touro, tem gêmeos. Agora vamos falar do câncer. A palavra câncer quer dizer caranguejo, em latim. Esse animal aparece em um dos 12 trabalhos de Hércules, enviado por Hera, a esposa de Zeus. O caranguejo foi morto pelo herói, porém sua coragem lhe rendeu uma homenagem nos céus por toda a eternidade. Você vai morrer se você for de câncer? Cara, e essa palavra é a mais terrível para um ser humano. Falar assim, câncer, a pessoa tem câncer. Cara, é só de imaginar. Agora vamos lá, ó. Libra. Vou ler só isso aqui, é o último, pra você entender. A ideia do que é o nome. Identificado pelos romanos, a balança de Libra significa a balança que era usada por Virgo para medir a alma dos homens em seu caminho para o mundo subterrâneo ou para o céu, o que determinava o prazer ou dor eterna. Você tem ideia disso, cara? Que é isso que alguns cristãos estão acreditando? Que essas mitologias gregas, e olha que nós nem aprofundamos nas mitologias gregas, é elas que levam a pessoa a acreditar que o signo dela é aquilo e que ela tem isso como a vida. Um estava sendo morto pela madrasta. O outro foi ter a alma pesada para ver se vai para o céu ou para o inferno. E aí vai dizer como é que vai ser a vida dele. O signo vai dizer que... Ah, meu amigo, me ajuda aí. Não é isso. Você que é cristão, é por isso que a gente está fazendo isso. Porque a gente tem que abrir o olho por causa dessas coisas, de acreditar. Isso, na verdade, esse tema foi posto pra gente por uma seguidora nossa. Ela virou e falou assim, Luiz, você poderia fazer um tema sobre signo, porque eu vejo várias pessoas cristãs
e fica postando coisa de signos, acreditando em signo, acreditando naquilo que o signo tá falando. E na realidade aquilo não é verdade, aquilo É uma mentira, não é uma cara. mentira. E ele vive como cristão acreditando nessa realidade, fazendo essa mentira como realidade, né? Na verdade, Sim. ao contrário. Ele acredita nessa mentira como realidade. Isso é muito louco. E agora nós vamos entrar dentro da Bíblia, gente. Isso. Pra gente comentar isso. Isso nós só entrou em história. Agora nós vamos entrar na Bíblia. Se você é cristão e acredita na Bíblia, então você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Primeiro texto que nós vamos ler. Desculpa, gente. Vai ser Deuteronômio, né? Isso. Deuteronômio 18, é o capítulo, versículo 10 e 11. Olha só o que está escrito lá. Pode ler. Entre ti, se não achar... entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. 11. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Vocês viram aí? Gente, quando você vai e lê um cristão, aqui Moisés está dando... Esse aqui é o último. Deixa eu só dar um contexto, né, do que nós lemos aqui. A herança e direitos dos sacerdotes e levitas, a herança do povo. Moisés está passando a revisão das leis para o povo de Israel, porque naquela época eles iam entrar na terra de Canaã. Eles iam rodear Jericó. E os povos, as nações que tinham dentro de Jericó, que era aquela terra, tinha muitas, mas muitas dessas coisas que eu acabei de ler. Qual que é o problema, Elias, dessas coisas que acabaram de ler? Todas elas eram praticadas, mas não era para o povo praticar, porque isso era abominação e contra Deus. Ah, Elias, Deus é um só. Deus respeita as religiões. Não, eu e você respeitamos. Deus não respeita a religião. Porque Deus não criou religiões, quem criou fomos nós. Sim. Ah, Deus é um só? Sim, ele é um só. Agora, filho deles é poucos também. Não adianta falar assim, Deus é meu pai. Não. Deus é seu criador. Aquele que aceita Jesus como Salvador se torna filho. E Jesus disse isso muito claro. Depois que você se torna filho, você começa a compreender que isso aqui é como jogatina, é como enganação. Isso é um engano. É por isso que ele está dizendo, olha só para você ver, para repetir, para você entender. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho. Por que ele está falando isso? Você lembra dos profetas de Baal? Sim. Quando eles queriam fazer jogar tarô, jogar os búzios deles, para saber lançar sorte, lançavam os filhos no fogo, quando dava lá que os filhos tinham que morrer. É por isso que essas mitologias gregas que você viu lá, do filho de não sei quem que queria matar, que não sei o quê, que tinha que passar por... fazia parte da vida, porque isso era levado a ferro e fogo. Sim. Você tem que matar o seu filho. E eles matavam. Matavam o filho. Aí Deus falou assim, não vai fazer seu filho passar por isso, não. Aí depois disso, olha só para você ver. Ele continua, a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador. Cara, você acha que é de hoje que surgiu adivinhador? Tinha uns aqui que adivinhavam lá. Me dê sua mão. Me dê sua mão. E começava a ler essa linha. Estou adivinhando o seu futuro. Aqui, Luiz, essa linha que atravessa está dizendo que você vai ganhar muito dinheiro. Mas você deve tomar cuidado. No seu caminho tem uma mulher. Uma mulher que estava no seu passado e reaparecerá. Misericórdia. Vigia. É isso que eles faziam. Aí o Luiz caía nessa besteira e se eu falasse aqui, fuja das mulheres. Saiu o Luiz correndo das mulheres. Aí Elias, aquele povo era bobo. Não, você também faz isso quando você vai olhar seus signos. E acredita naquilo. E acredita nessas coisas. Agora, Luiz, você também vai ler Provérbios aí, 27:1? Deixa eu abrir aqui. Porque enquanto você abre aí, olha só pra você ver como é que ele continua aqui, ó. Nem agoreiro, nem feiticeiros. Ah, feitiçaria, né?
aquele feitiçozinho que você vai lá ler a bola de cristal, que você vai lá jogar o búzios lá em cima daquele tapetinho, lá acender vela para ver como está a alma. Ou no Chico Xavier, que vai tampar o olho e vai escrever. Isso, vai escrever numa carta. Isso tudo aí é condenado por Deus. Ah, não, mas é porque vovó fazia isso, mamãe fazia isso. Nossa, você não sabe quanta coisa deu certo. Não. Há coisas que já são do sistema humano. Você sabe que não pode roubar. Hoje você tome cuidado para você não pegar algo que não é seu. Ah, pelo amor de Deus, vai, me ajuda aí. Né? O que diz Provérbios aí? Olha só, Provérbios 27, versículo 1, diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Olha só para você ver. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Ou seja, não importa se você jogou búzios, você não sabe o que vai acontecer. Isso aí não é uma ciência, muito menos exata. O que eu estou dizendo para você, o que o Luiz está querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, amigo, quem está assistindo, o que você está fazendo é errado porque não tem futuro, não tem fundamento nenhum. E aí, não tem aqui, ó, isso aqui, ó, palavra de Deus. E aí, Elias, sim, vai chegar alguém para nós assim, eu vou fazer agora o papel de alguém, né, que vai chegar para nós e falar assim: mas e aí, Elias? Beleza, Deus é contra isso e eu não posso acreditar nos signos, na carta, no negócio de tarô, nos búzios, mas e aquela pessoa que revela? Aí entra numa parte especial. E aquela pessoa que revela, fala que é Deus que manda trazer e não sei o quê. Você tem a resposta? Porque eu tenho a resposta aqui, mas responde primeiro pra mim ver qual que é a assunto, você vai depois da minha. É muito simples, a minha resposta é muito simples, Luiz. Aqui, ó. Julgue concernente à palavra de Deus. Sim. Ah, Elias, a pessoa falou, Deus está me revelando isso, isso, aquilo. Vá na palavra de Deus. A sua maior revelação está aqui. Pronto. Não importa o que as outras pessoas vão falar. Sim. O que importa é que está aqui, ó, dentro da Bíblia. Porque aqui está a revelação do seu passado, presente e futuro. Sim. O que você precisa fazer para tudo dar certo está aqui dentro. E o que você não fizer que está aqui dentro vai dar errado. Então não precisa de falar que vai dar errado, porque se você não está cumprindo o que está aqui dentro, vai dar errado mesmo. Eu aprendi uma coisa. Eu cresci numa igreja pentecostal que vivia tendo revelação, né? Você era do xarabaxará, era pentecostal, né? Pentecostal é assim. Mas hoje eu não julgo as pessoas que fazem, sim, porque eu acredito que Deus usa as pessoas. Se ele usou até um animal, não seria capaz de uma pessoa? Por isso eu acho que ele usaria. Só que eu aprendi na minha igreja que estou hoje, sim, que é o seguinte: Deus usa pessoas, sim, mas primeiro ele te mostra aquilo. Então, antes mesmo dele usar uma pessoa para falar com você, ele já te mostrou para você o que ele quer com você. Por exemplo, se ele quer que você busque a ele, que você entre num trabalho, ele já te tocou, já te mostrou. Ele vai usar aquela pessoa para confirmar aquilo que ele já te mostrou. Sim. Entende? E eu não estou anulando a Bíblia, Eu estou falando que, se você busca a Deus, se você tem relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te mostrar, ele vai te tocar e falar assim: não, meu filho, é por aqui, ó. Eu quero que você anda por aqui. É esse que é o certo para você. E aí ele vai usar uma pessoa para confirmar aquilo que ele já te mostrou. Entende? Entendo. E eu espero que você que esteja em casa esteja entendendo o que eu quero dizer. Então, assim, nós não estamos anulando uma pessoa que traz revelação, não estou falando que Deus não usa. Usa, Deus usa. Mas a partir do momento que você já tem revelação, que você tem busca e relacionamento com Deus, você não precisa de mais ninguém para ter isso. É verdade. Porque Deus já vai te mostrar. Mas ele pode usar alguém para te confirmar? Pode. Porque ele vai usar pessoas. Isso. Ele nunca deixa de usar. Entende? Isso, e a Bíblia, o seu relacionamento é o quê? É jejum, é oração, é ler a Bíblia. Isso é o que o crente deve fazer. Isso é verdade. Se você não está fazendo isso todo dia, aí você tem que ir atrás da carta do tarô. Aí você tem que ir atrás do astrólogo. Aí você tem que ir atrás do signo.
Aí você, sabe, aí você começa a caçar de outras formas. Você começa a caçar de outras formas coisas que era pra você ter de muito simples, de forma muito simples. Sim. Olha só pra você ver. Baseando isso aí. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, tá assim, ó. Escuta aí o que um louco fez. Eu vou ler o final do versículo, mas você lê o capítulo inteiro, os capítulos anteriores, você vai entender. 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Aí está escrito assim, ó. Assim, vírgula, morreu Saul por causa da sua transgressão. E é isso que Deus odeia, transgressão. Com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Sim, está escrito no Salmos. E também, porque buscou adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor. Olha só para você ver. Pelo que o matou e transferiu o reino de Davi, o reino a Davi, na verdade, filho de Jessé. Olha o que é isso, ó. Consultar. Bem, porque buscou a adivinhadora para a consulta. Ou para a consultar. Olha só para você ver. Em vez de ele buscar a palavra de Deus, ele vai buscar o quê? Isso é uma transgressão. Isso é um pecado gravíssimo. Todo pecado, não existe pecadinho, pecadão, é verdade, mas transgressão é algo que te leva para mais longe de Deus. Deus ficou tão irritado com Saul que permitiu a morte dele, transferiu o reino para Davi, porque ele foi consultar uma mulher e não foi consultar o Senhor. Só que quando ele foi para ser levado rei, ele queria consultar a Samuel para saber aonde estavam as ovelhas de seu pai. Olha só para você ver. Ele foi consultar o Samuel para saber onde estavam as ovelhas do seu pai. Na hora de consultar, por causa de uma guerra, ele foi consultar uma bruxa. O que aconteceu? Morreu. Mas o problema nosso hoje, Elias, é isso. Porque a gente, em vez de buscar Deus, a gente busca outros lugares primeiro. Sim. E aí quando não dá certo, dá tudo errado, aí que a gente vai fazer o quê? Não, peraí, deixa eu buscar Deus aqui, deixa eu perguntar pra Deus o que é que ele queria dizer pra mim, o que queria mostrar pra mim. Depois que porque tudo tá errado. Já deu tudo errado, né? Então ele é a última cartada. E tipo, Deus não quer que ele seja o último, ele quer ser o primeiro. Ele quer sempre que você busque a ele primeiro. Verdade. Ele quer que você feche a porta do seu quarto e ore a ele e fale assim, Deus, eu quero saber do Senhor. O que é o caminho? O que eu devo fazer para isso? E não é só para os problemas. Ele quer para tudo. É para tudo na nossa vida. É para o namoro, é para o casamento, é para o emprego, é para orar para a família, é para orar por você mesmo. Sim. Sabe? Então ele quer isso da gente. O problema nosso é que a gente sempre coloca ele em último lugar. Isso é verdade. Esse é o nosso problema. Você quer que leia aqui que você falou? Atos. Atos. Pode ler aí Atos 16, versículo 16 também. Então, assim, a gente tem que melhorar nosso relacionamento com Deus, cara. E parar de acreditar nesse tipo de coisa. Porque é sempre assim, começa a vir essas coisas assim e nós começamos a acreditar. Vamos acreditando. É isso mesmo. Depois que dá tudo errado, a gente vai correr atrás de Deus, cara. Nunca vai dar certo. Preste bem atenção, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Você que é cristão, fazer alguma coisa anticristã. Nunca vai dar certo. Por quê? Porque não tem como servir a dois senhores. Sim. Ou você serve ao diabo, ou você serve a Deus. Quando nós falamos cristão, não joga búzios, não lê tarô, não olha os signos, não olha a sorte do dia, é porque temos embasamento bíblico. Olha o que acabou de acontecer com Saul. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14 diz. Ele foi consultar uma leitora de búzios, de dados. E é na época que estava surgindo na Babilônia, na Grécia, esse tipo de coisa. Ele foi tirar sorte para ver como é que seria. Acabou morto. E o povo dominado. Deus levantou Davi no lugar. Um cristão que vai olhar sua sorte do dia no tarô, que vai olhar nos signos, ele está errado. Achou aí? Achei. 16, né? Isso. Vamos lá. Deixa eu só mudar a câmera aqui. Sim. Atos 16. Diz assim: certo dia,
Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual presidia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para que seus senhores com adivinhações. Pode continuar? Tá bom. Olha só pra você ver, adivinhações. Gente, tudo que você faz, tarô, é adivinhações. Estão tentando adivinhar o seu futuro. Não é um ponto forte, é um ponto fraco. Lídia é uma das mulheres que receberam em Tiatira e depois de Tiatira receberam Paulo e Silas. Sim. Que saíram. Silas, um presbítero da igreja que foi junto com Paulo depois que João Marcos o abandonou, foi junto com ele pregar o evangelho. Essa viagem em Macedônia, eles chegaram lá, tinha uma mulher que dava muito dinheiro, porque ela adivinhava. Gente, se a tecnologia não fosse tão desenvolvida no Brasil, talvez teria gente lendo mão aí, ganhando bilhões. Como tem. Como o Chico Xavier ganhou, como muitos outros, Paulo Coelho, fazendo um monte de... O tal do João de Deus aí, que foi preso. O João de Deus aí. O que você me diz do João de Deus? Ah, mas aí ele... Pois é. Esse tipo de mulher ganhava muito dinheiro. Sabe o que ela fazia? Ela olhava e lia. Mas aí chegou Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas estavam pregando. Ela foi andando atrás. E ela falava, esses dois são homens de Deus. Esses dois estão falando a verdade. Esses dois aí. E isso incomodou Paulo. Paulo virou, meu amigo, de uma certa forma, tão irado. Mas tão irado mesmo. Por que eu falo que Paulo ficou tão irado? Porque para Paulo aquilo ali era totalmente errado. Aquilo ali era totalmente sem nexo. Sim. Ele virou e expulsou o espírito que estava na vida dela. Só que qual que era o problema? Os homens da cidade, os poderosos, ganhavam dinheiro em cima dela. Saía gente de longe para ler, para ver o meu futuro, para falar com a vovó que morreu. Saudade da vovó. Isso mexe com o sentimental. Se eu falar qualquer coisa que uma avó faria ou falaria... gente. Pai... A quem perdeu a vovó e amava tanto vai chorar. É verdade. Toma 1000zinho. Não, a vovó falou que é 2 milhões. Pera aí que eu vou fazer um empréstimo ali com Elon Musk. Você tá entendendo? Vendeu o fígado. Ué. Era isso. Aí quando essa mulher foi liberta, que ela não podia mais adivinhar, pegaram e açoitaram Paulo e Silas e prenderam eles na prisão. Deixa eu lhe falar. Quando você é liberto disso aí, começa um certo tipo de perseguição. Mas isso é bom. Isso confirma que é verdade o que você está fazendo. Porque você sai de uma imundície e vem para o mundo da luz. Sai das trevas e vem para a luz. Que tipo de perseguição é essa? É uma perseguição, por exemplo, a pessoa que fazia a leitura da sua mão, a pessoa que lia a sua sorte, hoje já não tem mais o seu dinheiro. Isso já não faz mais efeito. Um site que faz esse tipo de coisa aí, ele ganha dinheiro. Todo mundo vai lá consultar. Uma mulher que abre um tapetinho aqui, fala que vai ler a sorte, que fulano vai morrer, que ciclano vai nascer, que vai acontecer isso, aquilo, outro. Isso ganha dinheiro. Mas quando isso para de dar dinheiro, aí começam a te perseguir. Não é verdade? Com certeza. Levíticos 19:31. Gente, Paulo e Silas apanharam, foram presos. Quando estavam presos, acorrentados, começaram a fazer o quê? Cantar louvores. Quando começou a cantar louvores, as cadeias se quebraram, as portas caíram. O carcereiro que estava lá assustou, queria se matar. Achou que todo mundo tinha fugido. Ele falou, ops, Paulo, não faça tarde. Está todo mundo aqui. Aí eu pergunto assim, como eu faço para ser salvo? Ele, crê você e sua casa e serão salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que sabe o nosso futuro. E é Ele que morreu na cruz para nos dar um futuro glorioso. Não é tarô. Cristão não lê a mão. E nem vê signo, nem tarô. Pois é. Deixa eu falar com vocês aqui que tá escrito lá, ó. Tá escrito assim. Em Levíticos 19:31. Levítico 19:31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Uau! Não consultar quem? Não consulta os médiuns, nem busquem consultas com quem busca, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês.
Queridos e Eita. queridas, Deus, Ele é tudo para você. Ele, na linguagem grega, né, alfa e ômega. Seria como se fosse o A e o Z para tudo. Ele resolve tudo. O nosso problema é querer consultar, nos contaminar. Em Levíticos, nas leis, né? Levíticos está lá. Não vai consultar médios, não vai consultar ninguém. Nem vivos, nem mortos, nem médio, nem alto, nem baixo. Ninguém você vai consultar. Você tem Deus. Ore a Deus. Leia na palavra de Deus. Que tipo de vida eu devo ter? Princípios. Isso aqui está tratando de princípios. Quando você tem princípios, você tem vitória. É porque a nossa geração desacostumou com princípios. Então, dentro da própria igreja que nós temos visto aí, é as pessoas lendo a mão, é as pessoas votando em gente que vai apoiar aborto, em gente que vai liberar drogas. Justamente. Em gente que é a favor, sabe, do casamento homoafetivo. Não. A Bíblia, ela abobina essas coisas. Se ela abobina essas coisas, você tem que entender que o princípio que está nela é o que te traz uma resolução, é o que te traz solução. Minha consulta diária está aqui, ó. Isso aqui não é o meu tarô, isso aqui é meu pão de cada dia, isso aqui é minha vida. É ou não é, Luiz? Com certeza. Estamos chegando mais no final? Não, tem mais um versículo pra gente ler. Tem mais um? Mais um, que vai ser Isaías 8, 19 e 20. Vamos lá ver o que está escrito lá em Isaías. Sim. Está escrito assim, ó. Respondam a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. O que eu falei? 19, 20, né? Capítulo 8, 19 e 19, 20. Peraí, eu li errado aqui. 19. Quando disserem vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos a favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essas palavras, vocês jamais verão a luz. Olha só esse tapa na cara aqui agora. Sim. Cara, o que tá dizendo aqui? O que tá dizendo aqui? Olha que louco isso. Ele tá falando aqui que, ó, pra gente não procurar médium. Sim. Nem que consulte os espíritos. Isso já é o segundo versículo que fala sobre isso na Bíblia, né? E muito menos que murmura os encantamentos. Pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. E no versículo 20 ele responde. Pra gente responder essas pessoas. Respondam. A lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme essas palavras, vocês jamais verão a luz. O que está dizendo aqui? Aqui que a gente tem que consultar é a Bíblia. É a palavra de Deus. Não é consultar médium, não é consultar tarô, não é consultar signo para saber sobre minha vida, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, que cor que eu tenho que vestir, quem vai estar no meu caminho. Não é nada disso. Aqui em Isaías está falando assim, é para a gente consultar a palavra de Deus. Verdade. E se a palavra de Deus não acontecer, o que falou ali? No final lá do versículo, olha o que fala no final do versículo, no 20, vocês jamais verão a luz. É verdade. Então, cara, eu espero que hoje vocês, assim, com esse episódio, tenham aprendido um pouco mais, mesmo que esse assunto seja um assunto aí meio escaldado, com muita gente, medo de falar, de expor as coisas, a gente está expondo a Bíblia. Se você acredita na Bíblia, se você é um cristão que acredita na palavra de Deus, não é nós que estamos falando. Pega cada versículo que a gente falou aqui, ó, lê, eu vou dar um pedido para vocês. Quem assistiu nossos próximos episódios e a gente vai falando, cara, pega a Bíblia do lado. Entendeu? Lê o que a Bíblia está dizendo, se é o que nós estamos falando ou se é o que a Bíblia está dizendo. Isso. Entendeu? Para vocês não ficar falando assim, não, eles estão falando qualquer coisa, não sabe nem o que eles estão falando. Lê lá o que a Bíblia está falando. Então, cara, espero que vocês tenham crescido e hoje aprendido mais um pouquinho com a gente aí. Obrigado gente, apagou o nome da menina. A Sueli que mandou esse tema para nós. Obrigado, viu, Su? E, gente, vai deixando nos comentários temas relevantes que vocês acham legais, coisas legais aí pra gente estar trazendo, que a gente vai estar trazendo.
chegando mais um fim do podcast, não poderíamos deixar de falar do nosso patrocinador, LC Moda Oficial. Vai lá, gente, no Instagram, pra olhar aquele tênis, aquela sandália, aquela bolsa pra vocês. Aquele tênis ideal. Tá tendo uns modelos doidos lá agora, rapaz. É? Joga pedra também? Ô, demais. Aquele que for lá e falar que veio pelo The Revolution ou então pelo Lá Dentro Esportes, que é o nosso segundo canal, tá ganhando 10% de desconto. Então vai lá, corre lá, não deixa de aproveitar as promoções lá, beleza? É isso aí, se vista bem, se calce bem, mas lembre-se, é com LC Moda. Com certeza. Vou deixar o número para vocês também do WhatsApp, que é 31989319362. De novo, 989319362. Vai lá, chama lá, que você vai ter aquele tênis bacana, beleza? E, meu querido, deixe suas considerações finais. Minhas considerações finais. Música, maestro. A leitura de signos. A busca por horóscopo é algo que vem bem distante no tempo, mas que nunca deu sorte. Na verdade, nós acabamos de ler, levou pessoas à morte. A palavra de Deus, pelo contrário, levou pessoas à vida. Aquele que lê a palavra tem vida. É bem alimentado, é saciado a sua sede. Sua alma busca por resposta. Quer conhecer o seu futuro? Leia a palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Aqui está o firme e verdadeiro fundamento para um cristão. Eu não sou cristão. Te faço o convite. Aceite a Jesus Cristo. Chame-o para ser Senhor da sua vida e faça parte disso aqui, ó. Uma vida transformada. A aplicação pessoal é o nome dessa Bíblia aqui. Tem várias Bíblias, né? Com vários nomes, mas a palavra de Deus é uma só. Dentro de cada Bíblia é uma só. Só que é uma forma como eles se ajudam a fazer cada coisa, como uma aplicação pessoal. Aplicar cada versículo na sua vida sem precisar ler tarô, sem precisar ler signo. Que Deus te abençoe. Agradecemos sua participação, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, tá bom? E divulgue o nosso canal. Faça parte desse movimento. Que Deus abençoe. Um abraço. E agora, minhas considerações finais. Eu espero que vocês estejam aprendendo e crescendo com a gente, sabe? Espiritualmente. Cara, busque a Deus de verdade. Faça sua oração, faça sua devocional. Leia a palavra de Deus em vez de você ler signo e procurar saber o que vai acontecer com você hoje no seu dia. Leia a palavra de Deus que lá vai estar a resposta para você. Não deixe se enganar por mentiras do demônio, por mentiras dessa terra, porque nenhuma delas vai te acrescentar em nada e não vai te revelar nada, a não ser o Espírito Santo de Deus. Se você buscar a Ele, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar o que Ele tem para você. Então guarde essa palavra para você hoje e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.